Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão do PISME, módulo 2, 2024. É a questão número 1. A questão diz assim: um recipiente cúbico de paredes finas aberto na parte superior e de lado 2A, é parcialmente preenchido com água. Aqui a água, tá? Aqui está o cubo. Um bloco cúbico sólido e uniforme de lado A é colocado na água, de modo que a altura da água aumenta de H, como mostra a figura abaixo. No equilíbrio, o bloco fica 2/5 no equilíbrio, tá? Isso é importante. 2/5 do seu volume acima do nível da água. Considere A igual a 10 centímetros e tem A. Calcule a densidade do bloco. Bom, pessoal, vamos aqui fazer primeiro as análises, né, os dados que ele nos dá. Ele fala que 2/5 do seu volume está acima da água, do nível da água. Então, esse pedacinho aqui, ó, 2/5 de V. Como o volume do bloco total é V, então embaixo da água quer dizer que ele está submerso. Para completar um V, 3/5 de V. Por quê? 2/5 de V mais 3/5 de V é igual a 2 mais 3, 5. V sobre 5. Corta, volume igual a V. Tá? Então, ótimo. Já vimos qual é a parte submersa, qual é a parte, né, que está acima do nível da água. Tá? A gente tem também que desenhar as forças, né? A gente tem aqui a força peso do bloco agindo para baixo, sempre vertical para baixo. E como ele está parcialmente submerso em um líquido, a gente tem a força de empuxo agindo para cima, tá? A força de empuxo é sempre vertical, sentido para cima, tá? Quando ele se encontra num fluido. Então, vamos escrever aqui, força de empuxo, força peso, ok? Peso para baixo, empuxo para cima. Só que ele fala que nessa situação de volume é na situação de equilíbrio, tá? Na situação de equilíbrio, a gente tem que a força resultante é igual a zero, ou seja, se eu fizer o somatório vetorial, peso mais empuxo, ela é igual à força resultante. Se eu for analisar de forma escalar, peso menos empuxo, porque eu tenho que escolher um referencial, né? É igual a zero, porque um vetor é contrário ao outro. Então, peso é igual ao empuxo na situação de equilíbrio, tá bom? Então, peso é igual ao empuxo. Então, agora a gente vai abrir essa equação colocando os valores que a gente tem. Então, para isso, pessoal, a gente vai relembrar alguns conceitos importantes, tá, pessoal? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões, tá? O link está aqui fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Resumo de física completo do ensino médio, desde cinemática até física moderna. Então, essa parte aqui é a parte da hidrostática que fala o teorema de Arquimedes, o empuxo, que é o que a gente vai utilizar. A equação do empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do corpo vezes a gravidade, tá? Onde a densidade é do líquido, tá? Tem que estar no sistema internacional em quilogramas por metro cúbico, tá? O empuxo é uma força, tem que estar em newtons. V é o volume submerso, tá? Em metros cúbicos vezes a gravidade, tá? E também, geralmente, a gente utiliza a equação da densidade junto, tá? Para resolver os problemas. Densidade igual a massa sobre volume, tá? A densidade do corpo é igual a massa do corpo sobre o volume do corpo. A densidade do líquido é a massa do líquido vezes o volume do líquido, tá bom? Então, vamos voltar. Agora é só substituir os valores. Eu vou substituir aqui em cima, que eu acho que vai ficar mais organizado, tá? Peso é igual ao empuxo. Aí a gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, tá? E o empuxo é densidade vezes a gravidade vezes o volume. Então, vamos escrever isso aqui. Peso é massa do bloco vezes a gravidade. Empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado, ok? Então, pessoal, a gravidade eu já posso cortar com a gravidade, já para facilitar, tá bom?
Aí eu tenho que a densidade do líquido, ele fala que é água. Então, eu sei que é 10 ao cubo. A densidade do líquido. Eu tenho o valor do volume submerso, que é 3/5 do volume. Pessoal, é o seguinte, volume do cubo, vamos lá, volume do cubo é igual a aresta ao cubo, ou lado vezes lado, né? Então, volume do cubo vai ser, eu não posso usar 10 centímetros, tá, pessoal? Centímetro é medida, não é medida do sistema internacional. Então, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 2 ou dividir por 100, tá? Metros. Então, 10 vezes 10 a menos 2 é 10 elevado a menos 1 metros. Então, 10 centímetros é 10 a menos 1 metros. Então, eu vou usar o 10 elevado a menos 1. Você poderia colocar 0,1 elevado ao cubo. Volume do cubo vai ser igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Esse é o volume do cubo, tá? Isso aqui vai ser muito importante pra gente. Ou do bloco, tá? Eu chamei aqui de bloco, aqui chamei de cubo, mas tanto faz. Eu vou botar bloco aqui embaixo para não confundir. Bloco, ok? Então, eu vou ter que a massa do bloco eu não tenho. Vou botar ela quieta aqui. Densidade do líquido é 10 ao cubo. Volume deslocado vai ser quanto? 3/5, volume deslocado, volume do líquido deslocado, 3/5, que está submerso, tá? Vezes o volume do bloco total, 10 a menos 3, tá? Beleza, olha só, tá começando a tomar forma. Aí eu sei também que a densidade é igual a massa sobre volume, nós vimos lá. Então, a densidade do cubo é igual a massa do cubo sobre o volume do cubo, certo? Se eu multiplicar cruzado, a massa do cubo vai ser a densidade do cubo vezes o volume do cubo, tá? Eu vou trocar esse MB que eu coloquei aqui para MC, tá? Que eu chamei de massa do cubo, só para ficar com a mesma linguagem, né? Mas acho que vocês estão entendendo, né? Aqui é a massa do cubo. É a mesma coisa que massa do bloco, é só para a gente ficar com a mesma incógnita, tá? Então, densidade, vou substituir aqui. Massa do cubo é densidade do cubo vezes o volume do cubo. Eu vou fazer o seguinte, vou repetir aqui, tá? 10 ao cubo vezes 10 a menos 3. Densidade do cubo, a gente quer descobrir. O volume do cubo nós temos, que é 10 a menos 3. Que é igual a 3/5 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 de cá corta com 10 a menos 3 de cá, porque é tudo uma multiplicação. Vai ficar 3/5 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Aqui dá pra gente abrir um pouquinho mais. 3 vezes 10 ao cubo vai dar 3.000. 3.000 dividido para 5 vai dar 600 quilogramas por metro cúbico. Ele não fala a unidade que a gente quer, esse é o sistema internacional. Mas se ele quisesse em grama por centímetro cúbico, é só dividir por 1.000, que vai dar 0,6 gramas por centímetro cúbico, ok? Então você pode deixar numa unidade ou na outra, ok? Eu gosto de trabalhar sempre o sistema internacional, tá? Porque na dúvida, o que a banca vai querer, né? Eu aposto no sistema internacional, mas também, já que ele não está especificando, não estaria errado também, ok? Vamos lá, letra B. Calcule a variação de altura H da água no recipiente. Ele quer essa altura H aqui no recipiente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão por passos, tá? Vou separar. Só muito importante que a gente olhe essa imagem aqui de cima. Aqui, se você olhar de cima, é o bloco. Aqui é a água, tá? Isso tudo vai ser importante para no final a gente poder fazer uma subtração de volumes aqui. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos relembrar o volume do líquido deslocado. Volume do líquido deslocado. Nós fizemos isso lá no anterior, mas vamos fazer de novo. A gente tem que o volume do líquido deslocado é 3/5 do volume do cubo, ou volume do bloco.
volume do líquido deslocado vai ser 3/5 vezes 10 elevado a menos 3. Lembra que o volume do cubo que nós encontramos foi 10 elevado a menos 3? Então, o volume do líquido deslocado vai ser 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá? Beleza. Então, vamos guardar essa informação aqui. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer, aqui é mais matemática, tá? A segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai encontrar, agora a gente vai considerar a estrutura, tá? Ou seja, a área da base do recipiente. A gente vai encontrar esse volume total aqui. O volume, né, do cubo, o volume de um sólido, é a área da base vezes a altura, H, certo? Então, o que acontece? O volume desse compartimento aqui vai ser o quê? A área da base do recipiente, ou seja, essa área da base aqui, menos a área do bloco. Porque a gente tem que tirar a área do bloco, pessoal. O que a gente está querendo saber é justamente essa altura do líquido deslocado aqui, né? Então, a gente tem que fazer a área da base do recipiente menos a área do bloco, para a gente saber essa parte aqui, ok? Então, o volume do líquido deslocado também vai ser a área da base do recipiente. O recipiente, ele é quadrado, tá? A área do quadrado é lado vezes lado, tá? Então, eu sei que é 2 vezes 10 a menos 1, a base. 2 vezes 10 a menos 1 metros, porque é 10 centímetros o A. Então, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, porque é lado vezes o lado. Menos a área do bloco, aqui é 1 vezes 10 a menos 1, que é 10 centímetros. Então, 10 elevado a menos 1 ao quadrado, fecho, vezes a altura. Então, o volume do líquido deslocado, então, pessoal, 2 ao quadrado é 4 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado menos 2, menos 10 elevado a menos 1 vezes 2 menos 2. Aqui o quadrado ele se distribui pelos dois números, ok? Então, fecha, fecha, vezes H. Volume do líquido deslocado vai ser 4 menos 1, 3 vezes 10 a menos 2, H. Ok? Então, encontramos aqui uma segunda relação. Então, a primeira relação do volume deslocado e agora do volume deslocado considerando o recipiente. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse volume deslocado e vou jogar aqui. Então, eu vou ter que 0,6 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2, H. H vai ser igual a 0,6 vezes 10 a menos 3 sobre 3 vezes 10 a menos 2. H vai ser igual a 0,6 sobre 3, 0,2. Repete a base e diminui os expoentes. Menos 3 menos 2, menos 3 mais 2, menos 1 metros. Posso escrever, posso abrir um pouquinho mais, 0,02 metros. Posso multiplicar por 100 e achar em centímetros, que equivale a 2 centímetros. Tá bom? Aí fica opcional aí a critério de vocês, já que ele não especifica na unidade que ele quer, tá? Vou marcar esses dois aqui. Vou marcar aqui, vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.